Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes. Hoje nós vamos conversar, falar sobre saúde das crianças e saúde familiar. Para falar sobre esse assunto, eu trago a doutora Greter Fernandes. Isso. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Que bom ter você aqui, porque nós vamos falar de um assunto que está sendo muito comentado, que é a saúde das crianças, principalmente nessa mudança de tempo. Nós estamos no programa Madrugada Astral, transmitido pela Rádio Vibe Mundial e Astral TV, com reprise nos canais do YouTube e Spotify. Cláudia Cardillo Oficial. Eu sou Cláudia Cardillo, eu estou aqui para te provocar, para te perguntar como é que você tem cuidado da sua saúde ultimamente, não é? Doutora Greter, fala para mim, você é pediatra, pós-graduanda em pneumologia pediátrica, profissional apaixonada pela medicina, é cubana e veio para o Brasil no programa Médicos. No Mais Médicos, Sem em 2014. Fronteiras, em 2014, é isso? Isso. E como é que foi para você, no programa Mais Médicos, como é que foi para você se posicionar aqui no Brasil, abrir seu consultório no Tatuapé, aqui em São Paulo, trabalhar no posto de saúde? Conta pra gente um pouco da sua história. Bom, obrigada pelo convite. Eu cheguei aqui em 2014 pelo programa Mais Médicos. Aí, quando a gente chegou, eu entrei por Ceará. Teve um curso lá de português, as principais doenças, né, que tem aqui no Brasil, em português também. Teve prova, porque se você não passava essa prova, não poderia continuar no programa. E aí, eu vim aqui para São Paulo. Aí, eu fui alocada numa UBS, bem na Zona Leste, lá no Barro Branco. Aí, o principal, mais assim, que chocou um pouco, foi o fato dos atendimentos. A gente não está acostumado a ter um número X de minutos para você atender um paciente. A gente chegou e falaram, ó, são 15 minutos para cada paciente. 15 minutos? O que você consegue saber deles em 15 minutos? Não muita coisa. Aí, então, falaram, ó, 15 minutos por paciente. Aí, no primeiro momento, foi complicado com a questão do idioma, mas pouco tempo de consulta. Ficou meio ruinzinho esse início, mas aos poucos fomos nos se adaptando. A gente conversou com a gerência para dar mais tempo, e então fomos nos adaptando. Aí eu fiz o Revalida em 2016, em dezembro. Já em 2017 eu teve meu CRM e então eu decidi sair do programa. Aí eu saí do programa Mais Médicos e comecei a trabalhar CLT mesmo, na Bom Parque, no consultório na rua. Então eu fiquei uns 5 anos trabalhando com população de rua. Aí eu comecei a fazer a minha pós em pediatria, comecei a fazer plantões também na pediatria para prestar a prova de título, que eu fiz em 2022, 2023. Aí eu sou especialista mesmo em pediatria. E assim, é bom demais trabalhar com crianças, é a melhor coisa do mundo. Você consegue moldar já logo do início a saúde dessa criança que vai ser ao longo dos anos. E quando você atendia as pessoas na rua, você percebia muitas doenças nas crianças? Tinha, mas o mais que me preocupava muito era criança com doença respiratória crônica, que não estava sendo acompanhada, criança que estava sendo exposta à fumaça de entorpecentes, né? Cigarro, ao uso da maconha, tinha a fumaça lá dos crack da vida, e ele ficava nesse meio aí, então tinha muita doença respiratória que não estava sendo cuidada, era bem negligenciada. Então, com o que a gente tinha no sistema, tentava dar um suporte para cuidar dessas crianças. E quando a criança é exposta a esse tipo de estímulo tão cedo, o que acontece com a saúde da criança? Quanto mais no início da vida, mais contato tiver com fumaça de cigarro, vape, esses tipos de entorpecentes, assim, de substâncias nocivas, acaba causando lesão no pulmãozinho. Então, a criança tem mais chance de ter pneumonia, de ter asma, de ter otite. A gente sempre eu sempre explico para os pais. Sempre pergunto, quem que fuma em casa? Meu marido, mas ele fuma fora. Aí eu sempre explico, mas não tem nada a ver fumar fora. A fumaça faz mal, porém, o químico, se você está sentindo o cheiro do cigarro, tem químico ali. Ele fica na roupa, fica no cabelo, na pele. No hálito da pessoa, Aí né? você pega a criança, ela ainda vai sentir esse cheiro nas cortinas da casa. Então, independente de você fumar fora ou não, mesmo assim, é deletério para a saúde do seu filho. Que interessante isso, né? Quais são os primeiros ou os principais sintomas da asma, da bronquite em crianças que os pais devem ficar atentos?
Assim, tem uma confusão porque antigamente se falava de bronquite asmática. E esse é um diagnóstico que ele caiu por terra, não tem mais. Bronquite é uma doença que é infecciosa, geralmente causada por vírus, que tem sintomas parecidos com a asma. Então, pode causar tosse, pode ter falta de ar, vírus, que é quando o peito fica chiando, desconforto respiratório, que é da saturação. Porém, quando você resolve o quadro viral, pronto, acabou. Você Então, já teve e a terminou. bronquite ela é viral Isso. e ela é infecciosa. Isso, causada por vírus, em alguns casos por bactéria. E tem a asma, Que é já é uma diferente da doença, é bronquite. diferente da bronquite. A asma já é uma doença crônica, não transmissível, que tem um fator genético. Por exemplo, pais que têm rinite, que têm asma, têm mais chance de ter um filho com essa doença. Então é diferente, o tratamento também é diferente. E a asma não tem cura, tem períodos de remissão, que a doença fica calminha, mas pode ter exacerbações, pode ter crises ao longo dos anos, quando o tempo muda, por exposição a cheiros fortes, fumaça, estresse, obesidade. E a asma pode passar de mãe para filho? Se a mãe tem asma, ela pode, não é que ela passa diretamente tipo, pelo parto, é porque tem a questão genética, então ela compartilha os genes, compartilha com o filho e pode sim ter esse risco de ter asma quando tem um fator genético. Quando a pessoa ainda é criança, ela tem crises mais fortes, mas conforme ela vai envelhecendo, vai diminuindo as crises de asma e ela pode entrar em remissão, é isso? Depende. Normalmente, no início da vida, pode ter muitas crises. Na primeira infância, já depois dos 4, 5 anos, pode ter uma melhora. E na adolescência, pode ter uma descompensação. Pode ter muitas crises na adolescência. Mas vai depender de cada paciente e do controle ambiental e o tratamento feito na primeira fase. Mas isso depende dos hormônios da adolescência, da alimentação, do ambiente? Depende de tudo isso. E do comportamento. Crianças adolescentes são um pouco mais inconsequentes. O lobo frontal ainda não está bem desenvolvido. Então, eles são mais rebeldes. Então, não fazem tratamento. Alguns querem começar a experimentar e começam a fumar. Vão para lugares que não são mais saudáveis. Então, acaba se colocando em risco. E isso acaba trazendo as crises de volta. É interessante você tocar nesse assunto, né? Porque quem tem filhos adolescentes em casa sabe o transtorno que é, né? A gente tentar fazer com que eles possam obedecer, né? Porque a mãe sempre tem razão, né? Leva o casaco, leva o guarda-chuva que vai chover, Mas né? é complicado. É complicado, é verdade. E como é que os pais, eles podem diferenciar uma gripinha normal, comum, de uma doença com uma situação mais grave que precisa de atenção médica? Normalmente, o resfriado, porque assim, quando a gente fala de gripe especificamente, estamos falando de uma infecção pela influenza. Essa é a verdadeira gripe. O resto que a gente chama de resfriado. Então, por exemplo, num resfriado... Então tem diferença. Tem Então, diferença. Vamos pontuar isso. Isso. A gripe, ela vem da influenza. Ela é causada pela influenza, E qualquer um dos serotipos da influenza. Entendi. E o resfriado é causado por todos os outros vírus. Adenovírus, rinovírus, metapneumovírus, tem 1 milhão de vírus. Então, no resfriado, pode ter febre, que pode ser uma febre baixa, de uns 37,8, ou pode ser uma febre alta. Não tem distinção nenhuma. E aí vem nariz escorrendo, coriza, tosse, não quer se alimentar nos primeiros dias, um pouco de dor na garganta, mas em uns 7 dias o quadro melhorou. Nos casos, por exemplo, de uma bronquiolite, que está circulando bastante agora, tendo muitos casos, começa parecido com um resfriado, nariz correndo, coriza, tosse, mas quando chega entre o terceiro e o quarto dia, é o que a gente chama de pico, que tem uma piora de tudo. Então, a criança fica mais secretiva, a tosse piora e vem um desconforto respiratório. E essa tosse é como? É aquela tosse seca ou é a tosse com catarro? Inicia uma tosse seca, depois fica uma tosse bem com catarro, bem barulhenta mesmo. E aí, então, vem o desconforto respiratório, que é o pico entre o terceiro e o quarto dia, quando tem mais risco de acontecer algum desenlace mais fatal, alguma coisa mais ruinzinha com a criança. E você acredita que isso possa ser um fator de risco que aumenta a probabilidade de uma criança com asma ou bronquite ter uma crise mais grave? Sim, se a criança não está tendo um acompanhamento bem feito, qualquer resfriadinho pode virar um problema maior, porque já tem a questão que o vírus faz com que produza muito catarro dentro dos brônquios, e aí a asma já acaba tendo uma hiperreatividade por conta disso, aumenta a inflamação, mais a secreção que está no meio, os brônquios dão uma fechadinha, não passa o ar, aí a criança não consegue respirar, aí vem o chiado, aí vem a ronquidão quando respira, aí vem o desconforto, queda da saturação. Então, precisa ter um tratamento adequado para minimizar o risco de crises mais graves
no percurso de um resfriado. E muita gente que está em casa nos ouvindo agora, identificou que a criança está doentinha, mas a pessoa trabalha fora ou tem um empreendimento que ela não pode faltar. A criança, ela precisa do repouso em casa, ela precisa não ir à escola ou ela pode ter as atividades normais? O ideal seria essa criança ficar afastada, porque uma criança doente coloca em risco o resto das crianças da sala, né? Acaba passando as doenças. E até para ter uma recuperação melhor, porque a criança fica mais abatida, aí não quer brincar muito, não se alimenta muito bem. Então, o ideal sempre é estar doente, deixar afastado. Infelizmente, não é a realidade de muitas mães. Não tem com quem deixar, não tem uma rede de apoio, tem que ir para a escola. Mas o ideal sempre é criança ficar afastada. E para você que está nos ouvindo e é mãe, sabe o que é ter uma criança doentinha em casa, procura uma vizinha, procura dentro da sua família alguém que possa te ajudar a olhar essa criança em casa alguns dias, porque ela vai se recuperar muito mais fácil, né, doutora Greter? Com uma criança, por exemplo, o ideal é ficar uma semana afastado. Nesse tempo... Oh, delícia! Eles adoram, eles né? gostam muito. Aí, nesse período, eles conseguem chegar até um 90% de melhorar. Só que assim, a criança fica afastada 2, 3 dias, ainda está uns 50%. Volta para a creche, para a escolinha, acontece o quê? Pega um novo vírus. Aí começa tudo de novo. Então, aquela mãe que fala, ele está tossindo há 3 meses sem parar e não melhora nunca. Mas quando você pega a história certinha, você vê, não, ele estava com febre, sintoma respiratório estava melhorando e aí começou tudo de novo. Por quê? Porque ele estava terminando um quadro, engatou logo em seguida com um e aí dá o quê? Volta tudo de novo. Isso faz com que a criança também tenha uma deficiência A imunidade imunológica maior, né? Aí acaba que não tem como esse corpo se recuperar e fica bem mais susceptível a novas infecções. Se com isso você coloca junto, a criança começa com febre, a mãe leva no pronto-socorro, fala que está com dor na garganta, aí passa antibiótico, que não precisava porque era um quadro viral. O antibiótico, ele vai levar pela frente tudo que for bactéria. Isso inclui as boas e as ruins. Aí, as boas vão junto, a imunidade cai ainda mais. Então, é aquela mãe que dia aí fala, mas você terminou de tomar antibiótico ontem, como está com febre hoje? Porque antibiótico só serve para matar bactérias. Até durante o tratamento, pode ter febre porque pegou um vírus, e o antibiótico não vai pegar esse vírus. Então, infelizmente, não ajuda para outras coisas. E você acredita que as crianças que fazem esporte, elas são mais fortes para as gripes, para as doenças de asma e bronquite? Com certeza. A atividade física melhora a capacidade respiratória. Então, isso acaba ajudando também na questão da imunidade. Criança que pratica esporte é uma criança que se alimenta melhor e que dorme melhor, que essa é a base para uma boa imunidade. Não é fazer um monte de suplementos, nada a ver. É você ter uma criança com uma alimentação balanceada, evitando o uso de ultraprocessados, de açúcares refinados. Uma criança né? Uma criança consegue dormir uma boa noite de sono, que pratica esporte, tem uma imunidade bem mais forte. Claro, uma criança vacinada também. É importante a gente falar sobre isso, né? Porque a gente percebe o quanto que as mães deixaram de se preocupar com a carteirinha de vacinação, né? Principalmente porque tá correndo no dia a dia, tá trabalhando, esqueceu, passou o prazo. Como é que a mãe que tem uma carteirinha de vacinação totalmente desatualizada, ela faz para atualizar as vacinas? Nesses casos, é só ir até o posto de saúde, que lá eles puxam pelo cartão do SUS e se tiver atrasada, eles fazem um esquema de onde parou. Mas no posto de saúde tem tudo que precisa. Só ir lá que as enfermeiras colocam tudo em dia. Qual que é o perigo, doutora Greter, das crianças que ficam sem vacinação? Tem um risco maior de quando tiver as doenças, ter a forma grave da doença, por exemplo, influenza. Quando você é vacinado, a influenza por si já é muito ruim. Ela acaba com a pessoa. Ela Quais deixa são os muito sintomas? caidinha. A influenza costuma iniciar, do nada, uma febre alta, mais do que 39, persistente, acompanhada de muita secreção nasal, muita coriza, dor na garganta, dor na cabeça, dor no corpo. A criança fica muito amuada, muito hipoativa. E aí, quando você não está vacinado, esses quadros ficam mais severo e corre mais risco de fazer uma pneumonia, de causar até sepse por conta da própria influenza. Então, é muito importante a vacina. Nossa, quanta coisa que a gente deixa passar, né? Que é importante da gente olhar e que a doutora Greter está trazendo para a gente, né? Como é que os pais, eles podem
ajudar a prevenir as crises de asma, de bronquite em crianças, considerando o ambiente doméstico e a própria rotina da família que você estava comentando É, antes. porque assim, muitas pessoas acham que o tratamento de asma é a bombinha. Só que a famosa bombinha é o salbutamol. E ele é bom para tratar a crise, mas ele não é tratamento para asma. Porque as crianças acabam viciando na bombinha, Na né? verdade, isso aí é um mito, isso não existe. Não tem como viciar na bombinha. O salbutamol, que é usado nesses casos, ele tem uma tempo de vida média curto. Então, de 4 a 6 horas, ele já saiu do organismo, ele não fica acumulando. E você não acredita que as crianças elas têm um apoio psicológico de quando ela está nervosa ou ela teve a crise de asma, ela pega a bombinha para poder. O problema é que a ansiedade pode levar a uma crise de asma. E aí, se está com sensação de desconforto respiratório, está com um chiadinho que ela sente, criança maiorzinha, realmente vai ter efeito o uso da bombinha. Não seria no caso que está ansiosa e pelo fato de usar vai passar ansiedade. Porque uma coisa é hiperventilar por conta da crise da ansiedade e outra é você ter um desconforto real por conta de um broncoespasmo, por exemplo. E a ansiedade é um dos gatilhos, sobretudo em adolescente. Faz crise mesmo. Fica muito desconfortável com queda da saturação e com ausculta positiva por uma crise de asma. Nossa, então isso precisa ser olhado com muito cuidado O pelos pais, né? tratamento ele é multifatorial, precisa acompanhamento com pediatra, com pneumologista, com psicólogo, precisa também. E tem a questão do controle ambiental. Não adianta você fazer as medicações se na sua casa está com poeira, está com mofo, tá com aqueles cheiros mais fortes, alguém em casa fica fumando, fica, sei lá, queimando lenha lá o dia todo, porque tudo isso vai acabar atrapalhando. Então, essas crianças no quarto, sem cortina, sem tapete, Sem brinquedinhos, sem né? boneco de pelúcia, tomar muito cuidado. Vou higienizar a casa, nada de passar a vassoura. Ah, tá na escola, vou fazer faxina, vou passar a vassoura. Quando você barre com a vassoura, você acaba levantando toda essa poeirinha e esses ácaros. E eles ficam pairando no ar por até 10 horas. Então, dá Uau, é tempo. muito tempo. Dá tempo da criança ir, voltar, inalar e ainda assim ter a crise. Então, o ideal é pano úmido nas superfícies, pano úmido no chão, nada de produtos para limpar. Ah, eu vou usar aquela cândida forte com aquele cheiro. De preferência, a criança longe do local. Deixar o ar circular, ventilar, para evitar essa exposição. A criança ela pode passar para o adulto essa gripinha ou esse resfriadinho? O adulto ele tá sujeito a isso? Pode, tem muita. A maioria dos bebês que vai na creche, a mãe fica doente junto, porque fica o tempo todo com a mãe, então acaba passando. Da mesma forma que um adulto foi trabalhar, você tem contato com várias pessoas na rua. Você chegou em casa, como sua imunidade é mais forte, você pode só transmitir e não ter a doença. Então, o adulto pode chegar em casa, a própria influenza. Eu peguei, mas eu estou bem. Mas eu tenho contato com o meu sobrinho, por exemplo, eu posso passar para ele. Então, tem essa transmissão. Então, sempre é muito importante o cuidado. Chegou em casa, tira a roupa, toma um banho, lava as mãos. Eu sou a favor de lavar o nariz, lava o nariz, e aí tem contato com as crianças. Sabe que eu também sou assim, né? Quando eu chego em casa, eu tiro o sapato da rua, deixo na lavanderia, depois eu limpo o sapato, passo um paninho, tiro a roupa que eu estava na rua, não sento no sofá com a roupa que eu andei na rua, justamente para que a gente não traga para dentro de casa todas É, essas questões, né? é importante. Quando a gente tem contato com uma pessoa, com uma criança que está doente, esses vírus, as bactérias, elas ficam impregnadas na roupa da gente, na pele? Geralmente, quando falando especificamente de doenças respiratórias, elas têm um contato por aerossóis. Então, a criança ficou lá espirrando, tossindo, ele vem direto na nossa mucosa, o vírus entra e aqui na mucosa ele adere, aí ele entra e faz a festa. Por isso que a gente fala de lavar o nariz, que acaba limpando e tirando ele. Ai, fazer a festa porque ele encontra um ambiente saudável para ele Propício para sobreviver, ele se né? aproveitar. É isso aí. E qual é o papel do tratamento contínuo e do acompanhamento médico para controlar a asma e a bronquite nas crianças? Ó, a asma, como é uma doença crônica, como funciona? O sistema respiratório, ele vive em constante inflamação nessas crianças que têm asma e adulto também. Quando você não faz o uso, por exemplo, dos corticoides inalatórios, que tem o Clenil, tem o budesonida, tem várias medicações. Qual o trabalho deles? É controlar essa inflamação da via aérea.
Controlando a inflamação, você diminui o risco de uma hiperreatividade e de uma crise de asma. Quando você fala, eu estava usando o remédio, mas como não teve mais crise, eu parei. Então, tipo, era o esperado. Tu faz o tratamento para não ter crise. Você tira o tratamento, a crise vai chegar. Então, esse é o erro que muitos pais cometem. Começa o tratamento, a criança, óbvio, não vai ter mais crise, aí eles param por conta. Aí chega o frio, a criança fica doente de novo. Então, é preciso ter o tratamento contínuo, ir reavaliando com o pediatra para ver como que está tendo as crises, para fazer o controle certinho. E dependendo da época do ano, daria para fazer a retirada ou não das medicações. Isso você fala de verão, primavera, Isso. de tempos mais quentes, É né? porque a gente olha para o paciente. Tem doenças e tem pacientes. Então, assim, o mesmo paciente, pode ter dois pacientes com asma e um pode ter mais crise no verão do que no inverno. E outro pode ter mais no outono do que nas outras épocas do ano. Então, cada tratamento é individualizado para cada paciente. Dependendo desse histórico, dessa família, de como essa criança vem respondendo ao tratamento, vai ser o plano mesmo que ele vai ter. E quais são os sinais de alerta que indicam que a criança realmente precisa de um atendimento médico urgente devido a uma crise de asma e bronquite ou que não, que pode esperar? Assim, toda criança que já tem algum quadro, alguma doença respiratória. Quando são mais grandes, eles conseguem falar. Se a criança está falando que está com desconforto respiratório, tipo, está ruim para respirar. Normalmente, quando... Tá doendo aqui, né? A criança põe ou a fala mão que está aqui, pesado no peito, ou que dói nas costas. Nesse caso, se você já, se a mãe já acompanha, ela vai saber o que fazer no momento. Então, geralmente é orientado. Faz a medicação de resgate, que usa butamol. Você faz a medicação de resgate e você vai ver. Se ele persistir com os sintomas, tem que ir para o pronto-socorro. Se ele melhorou, agenda consulta com o pediatra, com o pneumologista. Mas se você não faz... Se ele melhorou, é quanto tempo? Um dia, 2 Não, dias? é rápido. É questão de minutos. De 30 minutos a criança já fica bem. Passou 20 minutos depois do sabutamol, já tem uma resposta boa. Não tem que esperar muito tempo, não. Mas, por exemplo, você não acompanha, você não sabe o que fazer. E seu filho está lá. Quando ele respira, afunda aqui no pescocinho, afunda nas costelas. A barriga fica afundando e rápida demais. Criança gemente, mais apagadinha. Às vezes dá para sentir o chiado de longe mesmo, tipo um gatinho mesmo miando. Dá para sentir. Aí você não é para ficar em casa, é para procurar atendimento urgente. Porque a asma, ela, quando ela descompensa, ela pode evoluir tão rápido que às vezes é tarde demais. Então, você percebe algum sinal de desconforto respiratório, o melhor sempre é procurar atendimento. Olha que importante a gente falar sobre isso, né? Porque muitas vezes você está saindo para trabalhar, liga lá para o escritório, cancela a sua reunião e na verdade não é tão grave assim. Mas o que é grave precisa sair correndo mesmo para ir para o pronto-socorro para que você possa cuidar da criança, né? Tem diferença das crianças no Brasil da saúde das crianças em Cuba? Tem muita. É porque assim, lá em Cuba a gente tem como prioridade a medicina preventiva, que é a base de toda a medicina no mundo todo. Só que aqui no Brasil tem mais procura pela medicina já terapêutica. Ninguém se preocupa em prevenir. Espera ficar doente para depois sair correndo, Isso. né? Ninguém está preocupado em prevenir. Por exemplo, quantas crianças eu vejo no pronto-socorro que eu pergunto, está acompanhando com o pediatra de rotina? Não, não precisa, ele já não é mais bebê. Só que não está errado, precisa. Porque aí que você previne para evitar que você esteja no pronto-socorro depois. Então, lá trabalha muito a saúde da atenção primária. Os pronto-socorro lá também não são tão lotados quanto aqui, porque a orientação referente à saúde também é diferente. Então, a gente faz bastante campanha de conscientização sobre as doenças, os sintomas, quando você ir, e fica tudo bem discriminado. Lá tem uma estrutura, tem uma unidade, seria os consultórios médicos da família, que seria tipo uma UBS, que a maioria dos casos são absorvidos ali. Quando não resolve ali, eles vão para o policlínico, que seria a UPA. Então, são outros casos. E no hospital, só chegaria o que não foi resolvido no policlínico, por exemplo. Então, tipo, não é que todo mundo vai para o hospital porque começou com uma febre agora, entendeu? Não existe isso. Tem uma escada para você chegar lá. Então, fica um pouco mais organizado e mais controlado. Que delícia de conversa, adorei. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Você compartilha no seu Instagram muito conhecimento. Deixa aqui o Instagram para o pessoal te conhecer também. Bom, meu Instagram é doutora Greter Fernandes.
com Z no final. Que delícia, muito obrigada. Desejo muito sucesso para você. E até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes. Ficamos por aqui, me segue para mais conteúdos como esse. Tchau!